dia nós vamos falar sobre o papel dos meios de comunicação. Vale tudo pela audiência? Para mediar esse painel, eu chamo o secretário-geral do CAMP, Guto Araújo. Para participar também desse painel, eu chamo o membro fundador do CAMP, Mário Rosa. E também Raul Hamad Raul, que é head do Flow News. Além da diretora executiva da Lupa, Natália Leal. E também a diretora de conteúdo da Rádio Bandeirantes e apresentadora do jornal Gente, Thaís Freitas. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui nesse painel só com faixas pretas. E o nosso tema de hoje é o papel dos meios de comunicação e a audiência nos dias de hoje, né? E eu queria começar o painel só para definir, eu acho que isso já foi falado aqui hoje de várias maneiras, mas acho que pela segunda vez aqui vou citar o Antônio Gutierrez Rubi, que é um colega nosso de profissão, espanhol, que faz uma análise de cenário num parágrafo que eu acho que muito precisa. Ele diz assim: o descontentamento e o descrédito em relação à política crescem em todo o mundo. Essa desconfiança, juntamente com vários receios para o presente, para o futuro, tem consequências políticas e eleitorais. Algumas tendências no comportamento eleitoral repetem-se por todo lado. Diminui a lealdade eleitoral, aumenta a fragilidade, a fragmentação e a indecisão ou o atraso na decisão. E a emergência de outsiders, religiosos, empresários, comediantes ou atletas é reflexo de uma sintomatologia múltipla de profundo descontentamento com a democracia e os seus atores. O mundo tornou-se volátil, incerto, complexo e ambíguo. A democracia é frágil, suas instituições questionadas. Eu queria começar aqui com o meu amigo Mário Rosa, falando justamente sobre esses personagens políticos que surgem, sempre estiveram aí, mas que passam a ter um destaque um pouco diferenciado com a questão das redes sociais, enfim. Pablo Marçal, o Nicolas Ferreira, Andrés Fernandes, a Cristina Grêmio, o Abílio Bruni lá em Campo Grande. Sendo que a gente já teve Enéas Carneiro, já teve outros, Jânio Quadros, estava conversando isso com o Paulo hoje. Mário, você acha que o eleitor precisa de uma nova narrativa para ser convencido? O like está ganhando a batalha contra o think? Bom, só para eu saber quantos minutinhos a gente tem aqui? Mais ou menos entre 7 e 10, tá bom. Nessa primeira. Primeiro, muito obrigado a todos. Uma honra estar aqui. Eu sou um dos fundadores do campo.
esse cabelo preto pintado aqui não revela a minha idade. Eu quero agradecer a honra de estar aqui com vocês, essa formação aqui que eu acho que vai ser muito interessante. Sou admirador da Agência Lupa, Band e do Flow. Eu, esse ano, tive o privilégio de poder trabalhar na campanha do Ricardo Nunes e eu sei que aqui não é para contar case, mas eu, como eu não era uma pessoa que não tinha nenhuma função, era uma espécie de Gaspone, do Duda, que individualmente colaborou com 6 pontos na vitória. Foi o marqueteiro que fez a diferença. Eu era uma espécie de coach dele, pronto. Eu podia mexer em tudo quanto é coisa. E eu queria lembrar aqui, eu acho que aqui são conhecimentos que vão se somando e em camadas. A primeira coisa é que nós tivemos em 2024 um encontro há muito tempo esperado, que era o encontro das redes sociais versus as mídias tradicionais, num lugar onde tem 100% de cobertura digital, que é a cidade de São Paulo, onde o consumo de dados, por mais que tenha certa precariedade, nós temos Wi-Fi, temos todas as possibilidades de consumo, e finalmente esse encontro aconteceu, onde um candidato era 100% digital e o outro candidato, que tinha feito uma articulação política e tinha 6 minutos e 11 segundos de programa, e vamos ver o que aconteceu. E aí eu faço a primeira... eu quero levantar perguntas aqui, questionamentos e não fazer afirmações. Há um movimento opressivo desse processo da importância das redes digitais de descredibilizar os veículos de comunicação e a mídia tradicional. Pois bem, foram até antes do programa eleitoral entrar, ele chegou a 24%, o Ricardo Nunes 23%. Mas a partir do momento que a imprensa começou a fazer uma série de reportagens absolutamente aprofundadas sobre as denúncias que ele tinha, dos casos que ele tinha da juventude dele, com áudios colocados sobre o envolvimento que ele teve na juventude. Depois, as ligações que o partido dele tinha com uma organização criminosa aqui de São Paulo e tudo mais, fatos jornalísticos muito fortes. Na primeira semana, o spot que foi colocado no rádio era... Você precisa conhecer mais Pablo Marçal. Técnico, Pablo Marçal, PCC. Pois bem, gente, esse spot de rádio fez com que houvesse 4 milhões de visualizações naquela semana. 4 milhões. E essa coisa voltou para o digital. Onde eu estou querendo chegar com isso? É que ao final, ele tinha acumulado 58% de rejeição. 58% de rejeição. E não era uma campanha negativa feita com base em ataques pessoais, mas em grande parte em conteúdos jornalísticos e matérias factuais precisas com checagem. Com checagem. Fatos objetivos. E nós não tivemos uma peça derrubada no programa eleitoral. E, portanto, essa ideia de que a mídia tradicional, rádio, televisão e jornalismo tradicional estão morrendo, pode ser que o Camila me ajudou aqui a conceber melhor. Talvez o modelo de negócio esteja sob ameaça, mas a relevância e a importância, eu tenho grandes dúvidas sobre isso. E isso coloca mais responsabilidade sobre a imprensa tradicional e não menos. Muito mais importância sobre as escolhas editoriais e eventuais lapsos de cobertura, tendências de cobertura, como nós vimos acontecer. E quero só deixar aqui, para nós continuarmos, eu tenho grandes dúvidas sobre regulamentação sobre fake news. Eu sei que checagens jornalísticas, como eu aprendi com ela, são importantes, mas eu tenho grandes dificuldades sobre fake news a partir da questão religiosa. Porque eu tenho grande dúvida se Jesus
que nós adoramos tinha aquela face, se nasceu uma pessoa com aquela fisionomia na Palestina, se isso é verdadeiro. Eu acredito que é. Se ele foi concebido por uma virgem, e se ele ressuscitou ao terceiro dia, eu acho que é verdadeiro. Mas eu não sei como eu trato os ateus, se eles são propagadores de fake news. E como nós fazemos uma lei para isso? E como é que nós fazemos uma lei para coibir fake news? Que exclua todas as religiões. Porque uma lei tem que ser para tudo. Ela não pode ser para alguma coisa. Porque senão ela é um exercício de tentar coibir determinadas coisas. A lei ela tem que ser ampla. Mas isso não significa que a checagem objetiva de fatos mentirosos não deva acontecer. Essa é uma primeira dúvida que eu tenho. A segunda é que nós tivemos um candidato que foi alvo de uma campanha negativa no Brasil, chamada Lava Jato, onde não havia provas objetivas para sua condenação. E isso não fez com que ele perdesse nenhum dos seus eleitores. Hoje ele é presidente da República. E ele voltou, porque o seu sucessor não fez um governo, principalmente na questão da pandemia, que fizesse com que ele tivesse 60%, 70% de popularidade. Pois bem, nós acabamos de ver a eleição do presidente Trump, que foi incinerado por tudo quanto é tipo de coisa durante 4 anos, mas seu sucessor também não fez um governo que tivesse satisfeito a população americana. E ele voltou. O que mostra que essa cobertura negativa contra o adversário, se não for sucedida por um governo que a frustração ela é mais forte do que qualquer outra coisa. Que a frustração ela elege. A frustração é muito poderosa. Nós estamos falando hoje aqui sobre como é fácil ser candidato de oposição ou de governo, mas a decepção e a frustração, ela é o alimento que pode desestabilizar e trazer a volta. Então nós ficamos perdendo muito tempo falando mal, mas às vezes não governando da maneira que as pessoas precisam na sua vida real. Então é com essas dúvidas que eu passo a palavra para as minhas colegas e para o meu colega. Muito obrigado. Muito bom, mano. Natália, eu vou só dar um geral na história da UPA, do que é a UPA hoje, o pessoal, para quem não sabe, entender direitinho. Então, e já emendo a sua pergunta. Em maio de 2019, a UPA passou a integrar o The Trust Project, não é isso? Sendo a primeira plataforma especializada em fact-checking a fazer parte do consórcio mundial. A agência foi reconhecida como uma das organizações brasileiras que seguem os preceitos de transparência jornalística e de acessibilidade ao conteúdo pregados pela Coalizão Mundial, que conta com mais de 200 iniciativas de mídia. Faz parte da International Fact-Checking Network, rede mundial de checadores reunidos em torno do Poynter Institute, nos Estados Unidos. Segue à risca o código de conduta e princípios éticos do grupo. Um dos princípios da IFCN mais caros à UPA é o apartidarismo. Na agência, todos os funcionários se comprometem a segui-lo, assinando um termo de compromisso. E, diante disso, eu queria saber como você avalia o crescimento das fake news e deepfakes na política. E como a UPA trabalha para conscientizar as pessoas a respeito da ética na informação através desses recortes de desinformação. Obrigada, Guto. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas aqui de painel. Bom, quando a UPA surgiu, a gente tinha um cenário muito diferente do que a gente tem hoje, né? A UPA, em 2015, era uma plataforma, uma empresa, um veículo jornalístico que tinha como objetivo fazer uma espécie de
accountability, assim, do que diziam os políticos em si. A gente nem olhava para redes sociais naquela época, nem sabia, assim, que não era esse o padrão de consumo daquele momento, né? Então, a gente ficou ali uns 2, 3 anos fazendo isso, muito em cima de uma coisa de aumentar o custo da mentira para os políticos, que eles, né, mentissem menos, dissessem menos informações falsas. Naquele momento a gente nem dizia que alguém mentia, porque tem toda uma discussão aí sobre verdade, mentira, que é filosófica, que tem a ver com intencionalidade e tal. E a gente ia atrás muito dos dados mesmo, assim, né? Então, se o cara falou que 2 mais 2 é igual a 5, a gente ia lá e dizia, não, 2 mais 2 é igual a 4, posso disso aqui, isso aqui, isso aqui, né? E dava todas as informações para que numa próxima vez que ele fosse eventualmente dizer quanto era 2 mais 2, ele se corrigisse e ajudasse a melhorar o debate, né? Então, a gente, essa coisa que a gente entende hoje como fake news, deepfakes e toda essa presença da desinformação em campanhas políticas não era uma realidade quando a gente fundou a Lupa, né? Quando ela aconteceu, assim, pra gente. E isso ficou muito mais presente, isso apareceu e transformou numa realidade quando a gente entrou na campanha de 2018. Assim. A campanha de 2018 foi muito definidora do que é a maneira como a gente entende hoje essa influência da desinformação nas campanhas políticas. E naquele momento, a gente tinha um pensamento assim de que as pessoas escolhiam os seus candidatos e faziam as suas escolhas políticas por conta da desinformação, porque a desinformação se disseminava e as pessoas não tinham conhecimento e as pessoas tinham uma percepção equivocada de coisas que eram ditas. A gente tem toda uma questão emocional ligada à informação, de cultura, desejo, etc. E hoje a gente já chegou num ponto que assim, as pessoas fazem as suas escolhas apesar da desinformação. Elas sabem que as coisas não são verdadeiras, né? Então, acho que esse caminho aí, como que a coisa do por conta da se transformou no apesar, é onde a gente perdeu aí, a gente catou um cavaco aí. A gente não está entendendo muito bem como é que a gente volta para um lugar de uma realidade compartilhada, né? E acho que quando a gente fala da presença da desinformação em redes sociais e da maneira como isso acontece, se dá e tem impacto nas pessoas, é fundamental lembrar que a gente, consumindo conteúdo como a gente consome hoje, prioritariamente em redes sociais ou plataformas de compartilhamento social, a gente está fechado em bolhas. E essas bolhas, elas criam realidades paralelas. E no momento que a gente vive em realidades paralelas, a gente para de compartilhar uma realidade comum. E a política é o compartilhamento de uma realidade comum. Então, se a gente não está vivendo num lugar onde a gente compartilha sonhos de uma sociedade, sonhos de alguma coisa maior, ou que a gente tem determinados valores e princípios que são comuns, e é exatamente isso que a gente está vivendo hoje, o exercício da política vai ficando cada vez mais difícil, assim, né? E acho que as pessoas cansaram um pouco da vivência política, né? E aí, fakes, em geral, são conteúdos muito fáceis de acreditar, assim, né? São coisas muito simplistas, são coisas que têm um apelo emocional muito grande. Então, a gente tem uma grande quantidade, aí já pulando para a tua segunda pergunta, para ficar dando tempo. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que não são nativas digitais, né? A imensa maioria de nós aqui, né? Assim, não somos de gerações que viveram o analógico e fizeram essa migração e que muitas vezes não têm a segurança e a responsabilidade do consumo e da produção de conteúdo dentro do ambiente digital, né? Então, diante desse cenário, a gente tem programas de educação que focam muito em desmistificar um pouco essa questão do digital, né? E ajudar as pessoas a entenderem, diferenciar
o que é um texto jornalístico, o que é um texto de propaganda, de marketing, o que é uma opinião, o que é uma coluna de opinião, né? Por que quando a gente está lendo um editorial de um jornal não é necessariamente uma matéria, né? Que é uma confusão super comum, assim, entre as pessoas. A gente trabalha todo um universo de dieta informativa através de conteúdo em redes sociais, né? Indicando fontes mais confiáveis para consumo de informação. Então, é um processo também, não só de dizer desinformação é isso, fake news é isso, e não acredite nisso ou naquilo, mas de ajudar as pessoas a pensarem um pouco mais, a desenvolverem o pensamento crítico diante do que a gente tem como informação que circula dentro do ambiente digital, assim, né? Então, a gente baseia hoje o nosso trabalho muito nisso, assim. É inegável que a desinformação cresceu muito, o uso dela como estratégia de marketing dentro da política também se disseminou de uma maneira, assim, de muitas maneiras distintas, segundo o que a gente observa, diferentes plataformas e tudo mais. E acho que a coisa mais relevante que a gente percebeu nesses últimos tempos é essa mudança, assim, do próprio público, né? A gente não cunhou isso na Lupa, isso foi uma coisa que a gente discutiu na minha casa, que era assim, há um tempo atrás a gente tinha, né, rouba mas faz, e agora é o mente mas faz, assim. Então não me interessa que o cara tá dizendo que haitiano, imigrante haitiano tá comendo pet, eu quero ter emprego no Texas. Então, né, é assim que a coisa funciona agora. Mudou bastante, eu acho, com relação a quando a gente começou. Mas já divaguei aqui, né? Então depois a gente continua. Ótimo. O McLuhan, né, que é o pensador que trouxe essa ideia de aldeia global, né, tem uma frase que é assim: o ser humano cria as ferramentas recriam o ser humano. E aí eu vi o Rahal aqui, que é do Flow, concordando ativamente com a Natália. E, Raul, qual é o impacto das redes sociais na formação dessa nova audiência? Como é que no dia a dia vocês lidam com isso no Flow? Porque é claro que vocês estão ali produzindo e divulgando informação e tem uma interação muito grande com o público, certo? Como é que isso acontece no dia a dia? Como é que é essa... Boa tarde, tudo bem, gente? Primeiro, eu queria falar que eu acho que a gente vive uma fase muito complexa do jornalismo, né? Porque todos nós que pegamos a era analógica, a gente tem muita dificuldade em se adaptar à velocidade com que as redes estão mudando e estão exigindo. E no Flow a gente tenta mesclar isso com a ideia do grupo, certo? Hoje, qualquer pessoa que tenha um celular, que tenha uma câmera, que tenha acesso à internet, pode ser um criador de conteúdo. Isso é maravilhoso, né? Não tem mais fronteira, não tem mais dia, não tem mais hora. Simplesmente você se conecta a quem você quiser, mas isso pode ser muito perigoso também, hoje, né? Porque a pessoa pode falar o que ela quiser. E aí entra a luta brilhantemente para desmentir desde mamadeiras até você imaginar aí de uma forma muito necessária. Na internet o que a gente vê também é um fluxo absurdo de informação. Por exemplo, eu sou viciado em Twitter. Eu fico atualizando ali, se eu sou impactado por algo que tenha no meu algoritmo, são 7 veículos tweetando, com 6 jornalistas tweetando, com 4 ou 5 especialistas nossos tweetando, um tweet atualizando o anterior, o outro é corrigindo, 2 para cima e o terceiro apagou, enfim. E é muito maluco isso, para a gente controlar. Então, pensando nisso, que informação demais, inclusive, que você acaba se perdendo nesse fluxo, pode ser até uma desinformação, sentamos eu e Igor, depois pós todo o cancelamento que teve com o Monark, com razão, admitido, mas foi um brutal, uma marola depois que atingiu bem o grupo. Por que as pessoas não entram num lugar, não sentam e olham e tiram suas próprias conclusões?
Vamos analisar com calma, está tudo muito frenético, está tudo muito louco, está tudo com um fluxo absurdo. E aí a gente decidiu implementar o diálogo, que sempre foi a base do Flow, a conversa dentro do Flow, que foi case não só no Flow, como em outros produtos da casa, né? O Ciência hoje é um absurdo de sucesso com o Sergião. O Flow Sport começou com entrevistas no estilo Flow e hoje só os meninos sentados na mesa dá mais engajamento do que trazer alguém de fora. Então esse conceito de comunidade, esse conceito de você abraçar quem você quer atingir também, porque tem gente que quer atingir tal lado, tem gente que quer atingir tal outro, tem gente que quer atingir a neutralidade, que é o caso nosso aqui. Você incentivando esse tipo de diálogo e criando, vem a longo prazo, vem muito a longo prazo, né? Não se constrói credibilidade do dia para a noite, a gente seleciona 3, 4, 5 pautas no máximo e tenta trazer o assunto de uma forma mais acessível, entendível e que a pessoa possa dialogar e que tenha interação do público. E não 30 pautas em uma hora, como um jornal da manhã é normalmente, né? E isso ajuda a construir essa base que vem com o tempo. Se você for olhar, tudo que é muito extremista, muito radical, normalmente tem um pico muito alto e começa uma queda. Então, essa sempre foi uma preocupação nossa do grupo, né? E com isso, a gente sente também que falta um pouco mais de cuidado na hora de alguns assuntos que ainda continuam em pauta. Por exemplo, o caso da STF. A STF é usado como argumento para tudo hoje, né? Mas as pessoas muitas vezes nem sabem o que é o STF, quem está no comando, o que eles fazem, o que eles podem fazer, o que eles podem fazer, como comentou agora há pouco. Então, sempre é algo que a gente tenta trabalhar para construir, para chegar nessa neutralidade e para a gente atrair todos os lados, porque tem gente também que cansou dessa polarização, teve gente que cansou demais disso. E os extremos dos dois lados também estão tomando as atitudes que estão cansando os seguidores dele. Então a gente está tentando abraçar esse povo que quer ainda acreditar em alguma coisa, que é difícil, e trazer para perto. Nisso a gente tentou acelerar um pouco mais com o debate que a gente fez aqui em São Paulo com os candidatos à prefeitura. Corremos um risco de sermos os chatos por evitar um embate direto, que não teve, né? A gente tentou aproximar a população, fomos à rua, buscamos as perguntas com a população, jovens, moradores de diferentes pontos da cidade, e foi muito bom. Foi a 5ª maior live da história do Flow, deu 7 milhões e meio de visualizações e 1.250.000 ao vivo, foi o pico. Então foi um resultado positivo. Não pelo soco no final, mas foi um resultado positivo. Foi difícil, o Mário sabe. Então, o que a gente consegue enxergar nesse novo momento e analisando outros cases de tipo, gostando ou não, Felipe Neto construiu sua base lá nos anos 2010, 2009, criando conteúdos normais, depois foi para o videogame, depois foi para a política e ainda continua gigantesco. Então as pessoas estão lá por ele, não estão lá pelo tipo de conteúdo que tem. Então, o Marçal também foi o cara antissistema. Os antissistemas ultimamente estão ganhando muito espaço, mas até quando? E aí pode ser esse fogo de palha, né? Que cresce e volta. Então a gente não sabe muito bem para onde vai, mas a construção mais segura para falar com a internet é você criar a sua comunidade. E é o que a gente busca desde então. Muito bem. É bom a gente ouvir esse lado da empresa digital. E eu estava conversando com o Mário hoje e a gente estava falando dele. Esse ano aconteceram 11 debates na campanha de São Paulo. Enquanto na campanha norte-americana tem 2 debates. E lendo o livro do mestre Fernando Mitre, da Band, que é de onde a Thaís vem, o livro é dividido em cases, né? E quando você vê o case dos debates lá, diante do que aconteceu esse ano, parece a historinha da Mônica, né? De Cebolinha, assim. Ele cita, porque ficou muito fofinho isso depois do que aconteceu esse ano. Ele cita assim, que no debate Lula-Alckmin, por exemplo, o Alckmin entrou super agressivo. Naquele momento da campanha, acharam que era necessário uma estratégia. E o Lula chama o Mitre no intervalo e fala: Mitre, ele está me insultando, esse debate não vai acabar. E aí o Mitre vai lá, conversa
com o Alckmin e falar, ó, bater menos, tornar o debate mais palatável para o público e tal, não sei o quê. E o Alckmin acha isso engraçado com o assessor dele e continua batendo. E me parece que esse debate depois afetou a pesquisa para menos, negativamente para o Alckmin. Então, ele cita esse caso e ele cita um outro que é um caso de sintonia entre Haddad e Tarcísio, também na última campanha, em que eles concordaram, convergiram em vários pontos a respeito de gestão pública do Estado de São Paulo. Né? E depois dessa nova onda dessa última campanha, que parece que é uma regra oculta, assim, que se repetiu, da agressividade primeiro, agressividade depois, e bem depois as questões da gestão pública, né? Eu fico me perguntando, Thaís, se, e inclusive perguntei isso para o Rodolfo Schneider também, se os debates na televisão brasileira não deveriam mudar o seu formato. Primeiro que aqui na campanha aqui, que o Marçal não era para estar segundo as regras, que também estava comentando com o Mário. Mas que se houvesse interferências mais contundentes de um moderador, como é o caso lá dos haitianos comendo os pets, em que o mediador interferiu imediatamente, será que a gente não colocava uma nova regra nisso e outra, dando mais importância aos debates, colocando num horário nobre, negociado com as emissoras, que não atrapalhasse tanto o faturamento com os patrocinadores? Será que a gente não dava uma reajustada nisso? Vamos lá. Foi fácil, aqui ficou para mim, né, gente? Boa tarde. Vou dar aqui um alô para todo mundo, dizer que eu adoro marketing político, morro de inveja de quem trabalha com isso, deve ser muito legal. Dar os parabéns. Dar os parabéns ao Mário, né? Participar de uma campanha vitoriosa também deve ter um gostinho especial ali no final. E dizer o seguinte: debates. Eu vou colocar aqui também alguns pontos, acho que para provocar, né? Para a gente pensar em relação ao que acontece. Quando a gente olha do começo Vocês sabem, desculpem, que eu estou saindo de uma dor de garganta, então ainda estou aqui, né, lutando com a minha própria fala, mas vai dar tudo certo. Quando a gente olha a história dos debates no Brasil, a gente vê que mudou demais, né? Quando se retomou a vida democrática em 89, com aquele primeiro debate que foi na Band, aquele debate emblemático, Brizola, Lula, Aureliano Chaves, alguns outros personagens que estão aqui ainda, Afif Domingos, Ronaldo Caiado, Ulisses Guimarães estava, Paulo Maluf, enfim, aquilo ali foi algo muito fora da curva. Em relação ao que a gente tem hoje, a diferença é muito grande em termos de formato, de concepção e da própria adesão das campanhas aos debates. Eu acho que existe uma questão, duas, que estão ligadas à organização dos debates, que elas não podem ser desconsideradas, Guto. Isso não está na mão do organizador, ou não está só na mão do organizador. Né? Existe, principalmente sobre os meios que operam sob concessão, aí eu estou falando de rádio e TV, uma legislação eleitoral muito mais rígida do que em relação a outros veículos. Essa é até uma queixa do setor, vocês todos sabem. Por exemplo, uma campanha pode monetizar veículos digitais. Você pode pagar impulsionamento. Agora, em rádio e TV, isso não só é vetado, como também há o horário político, que não é remunerado. Tem desconto de imposto? Sim. Quando há imposto, a ser pago. Às vezes, na condição de determinados veículos, não, porque o desconto, o abatimento é sobre aquilo que incide sobre o lucro. Então, essa é uma discussão delicada, porque existem tratamentos diferentes dados pela lei, não só em relação à monetização, como também em relação a regras. Então, a regra eleitoral hoje para debate é super rígida.
você tem que convidar o candidato com tal número de assentos na Câmara, e tem que fechar as regras com os candidatos, com as campanhas ao longo do tempo. Em relação ao Pablo Marçal, né? Essa aqui foi uma discussão que acho que todos os veículos travaram internamente, que era o seguinte: o Pablo Marçal fazia, naquele momento, parte de um partido que não tinha direito legal de participar de debates. Mas a lei não fala o seguinte: é vedada a possibilidade de convite a esses candidatos. O que a lei fala é: esses que têm representação mínima no Congresso são obrigatoriamente convidados. Outros fica a cargo dos organizadores. E aí o que você faz? Tem um candidato lá que nas pesquisas está pingando com 15, 18 naquele momento, dos institutos, e que não tem. Você chama ou não chama? Aí você chama, você fala, mas está beneficiando o cara que não tem direito. Você não chama, você fala, pô, mas está escondendo o cara que tem não sei quantos por cento, um percentual bem significativo no momento em todas as pesquisas de intenção de voto. Então, é uma questão também legal. Da mesma forma como também é uma questão legal e é uma questão ligada à organização das campanhas, e acho que tem tudo a ver aqui com o nosso público, que é o seguinte: cada assessor político chega na organização dos debates, evidentemente, para defender o seu candidato. E aí tem aqueles que querem proteger o candidato, tem aqueles que apostam mais no potencial de convencimento do candidato e querem a exposição máxima, tem aqueles que sabem que o candidato é mais ou menos de fala, então querem uma exposição mínima, querem regras mais rígidas. E aí o organizador do debate, nesse caso aqui foram 11, né? Então foi muito trabalho para todos que organizaram, tem que achar um meio termo que seja adequado a todos e que todos ali assinem, né? Então, acho que existe, Guto, esse dificultador, no caso aqui, da nossa tradição de ter debates mais amarrados, do que a gente tem nesse modelo americano, que você cita, por exemplo. Acho que também tem uma tradição no próprio marketing político, de às vezes colocar ali proteção aos seus candidatos. E isso traz regras que são mais, digamos, menos empolgantes, e tem a questão também da legislação, que coloca amarras na organização dos debates, sob pena, por exemplo, de você receber uma intimação de um oficial de justiça. Isso já aconteceu na Band, porque tinha um candidato que, em um determinado momento, havia uma dúvida judicial se ele deveria ou não ser convidado, a Band optou por não convidar, ele conseguiu uma liminar na justiça, no dia do debate, chegou o oficial de justiça lá falando, ó, tem que chamar. Então, existe essa interferência também, né? Os debates hoje estão mais palatáveis para o público em geral? Eu não sei. Não sei. Eu acho que existe... Acho que é um bom produto, tanto que todo mundo que tinha a possibilidade de tentar organizar um debate tentou organizar. Nem todos os veículos digitais ou tradicionais conseguiram, ou por falta de agenda dos candidatos, por falta de estrutura, mas muitos conseguiram, alguns até pela primeira vez. Então, ele é um produto interessante do ponto de vista do marketing de cada veículo. Ele é um produto que tem audiência? Sim e não, porque não é nada que vire, mude o preço do dólar. Ele entrega uma audiência razoável. Houve um desgaste esse ano com muitos debates? Aí eu concordo com o Mário. Houve. Teve muito debate. E às vezes eu me perguntava o seguinte, gente, daquele que eu assisti ontem para esse de hoje, o que vai surgir de novo? Se o candidato nem fez campanha, porque ele ficou descansando de um para ir para o outro. Então, me parece que houve um exagero. Do ponto de vista de faturamento dos veículos, é um produto mediano. Vocês sabem que muitas empresas hoje, e sempre, não têm interesse em se veicular diretamente com produtos políticos. Então, sempre tem um pé atrás. É difícil você monetizar um debate. É um produto caro, porque tem uma organização complexa, envolve muita gente, envolve muito trabalho, envolve trabalho de um ano. Aquilo ali que aparece é o trabalho da ponta final. Como todo mundo sabe, da mesma forma como na campanha que aparece é só a ponta final. Ele é um produto que acrescenta na campanha, tenho certeza, muito, acrescenta muito na apresentação dos candidatos,
para os eleitores, na testagem de estratégias. Acho que para quem trabalha com marketing político, aquilo ali é o campo mais fértil que existe, para se entender até onde dá para ir, onde tem que recuar. Agora, existe também uma parte do público, e aqui sem julgamento, porque vamos combinar uma coisa, né? Quem não correu para ver de novo a cena da cadeirada? Quem? Quem não assistiu 20 vezes e falou, nossa, mas que loucura, isso está acontecendo? Enfim, existe uma vontade também de um consumo mais ligado ali quase que ao entretenimento político, não é? Então o circo pega fogo, é quando alguém perde a cabeça, quando o candidato vai lá e dá uma cabeçada no outro, que nem aconteceu no debate no Nordeste, enfim. Mas aí eu acho que essa faz parte do jogo. Me parece, aí só fechando aqui para responder objetivamente a sua pergunta, que a gente progrediu bastante em relação às regras gerais dos debates. Eu gostei muito dessa novidade que começou nos debates da Band em 2022, com um confronto mais aberto entre os candidatos. Você sabe que o Mitre não abre mão de ter o bloco com a pergunta dos jornalistas, e aí eu fico muito feliz porque a gente pode participar também, até para colocar assuntos no debate que não seriam trazidos naturalmente se o debate fosse só pautado pelos próprios candidatos, porque quando é só o candidato que pauta, tem uma hora que o debate começa a girar em torno de um círculo interminável. Você vê que nada de novo vai ser colocado, porque os candidatos chegam ali numa espécie de zona de segurança, de conforto, e se fixam nela. Então, eu acho que melhorou bastante, sempre dá para melhorar. Tenho dúvidas se esse modelo que existe hoje nos Estados Unidos possa ser aplicado no Brasil por questões regulatórias e por uma questão também da tradição das próprias campanhas. Acho que haveria resistência. Sim. O Rahal estava dando aqui os números de audiência do debate, foram 7 milhões, foi isso? De views, né? Só no canal do Flow. No canal do Flow. Redes sociais. E isso durante quanto tempo do debate? Essa audiência se manteve, é isso? Não, a simultânea foi 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Tá. Simultâneo. Porque eu estou com os números aqui dos debates de São Paulo. O da Band deu 3,4 audiência. O SBT depois deu 4,2. O interesse foi crescendo por causa da própria agressividade do conteúdo, eu acho. Aí o Record foi 28,9. Deu 7,5 e por fim da Globo deu 17. Então, é isso. Mas isso também acompanha, acho que o posicionamento de cada veículo, né? Esse é o ranking de audiência exatamente. Geral no país. Né? Isso cronológico, inclusive, né? Mano. Queria colaborar aqui no outro debate, houve a palavra provocação, e aqui não é uma provocação, mas é uma reflexão. Nós tivemos 11 debates no primeiro turno. Depois tivemos 3 no segundo turno. Então, a maior cidade do Brasil teve 14 debates para prefeito de São Paulo. Nos Estados Unidos nós temos 2 debates, claro, temos debates das primárias, que nesse caso esse ano nem teve, né? Nós temos 2 debates presidenciais para a maior potência do planeta. A maior democracia do planeta ainda é americana, apesar de quem puder ser eleito, mas ainda é. Veja a dinâmica que se formou esse ano. E aí nós vamos aos episódios, você falou do Dr. Enéas, porque como ele era uma figura, digamos assim, caricata, ele também era chamado para entrevistas, por causa do meu nome Enéas. Ele também não nasceu nas redes sociais. Mas nós sabemos do Dr. Enéas, mas vimos na televisão. O deputado Bolsonaro aparecia como motivo de piada nos programas regulares, nos espaços da TV aberta, não é isso? No Pânico. Pânico, CQC, não era isso? Depois as pessoas falam assim, mas poxa, de onde surgiu esse fenômeno? De onde surgiu essa figura
deletéria, não sei o quê. Da onde surgiu esse olho da serpente? Quem chocou? Bom, este ano, nós tínhamos uma pessoa com dezenas de milhões de seguidores, e embora não desse lucro, dava visualização. Muita visualização de cada um desses cortes que ele dava, que alcançavam muitas visualizações. E aí nós entramos numa não era interessante para o candidato incumbente participar de tantos debates, mas era impossível para ele não participar. E aí a culpa não é dos veículos de comunicação, mas os candidatos queriam esse desgaste do incumbente. Mas aí eu pergunto, quando se criam 11 debates de veículos sem audiência, que só iam produzir cortes para ele, só para ele. E aí no primeiro debate da Band, ele infringiu a regra, porque ele usou o boné e fez uma live dentro do estúdio. Nós percebemos isso. Depois ele fez uma mutação da forma como ele infringiu as regras do debate, porque foi uma do Estadão na FAAP. E aí ele apresentou a carteira de trabalho contra o Boulos, o que não pode apresentar documentos. Aí depois ele foi para a TV Gazeta. E aí ele ficou fazendo aquele durante a tela. O Switcher não fez. E havia mutações das formas como ele ia transgredindo esse debate. Aqui eu não tenho nada contra o candidato Paulo Marçal, nem contra a pessoa dele. Eu estou falando que isso aconteceu, são fatos objetivos. Eu, particularmente, não tenho nada contra ele. Acho até um extraordinário candidato. Fenômeno. Mas isso foi acontecendo. E nós ficávamos no desespero de falar assim, qual vai ser a próxima que ele vai fazer? Certo? Então, eu pergunto, houve esse interesse em relação à democracia de se fazer tantos debates onde só havia um beneficiário, que era a pessoa que não tinha programa eleitoral, para fazer o corte? Há uma reflexão, nessa reflexão que nós estamos fazendo aqui, porque não era o beneficiário o debate. Um debate onde acabou indo para cadeiradas e coisas do tipo, soco na cara. Onde é a responsabilidade da imprensa que é tão importante. Onde nós não podíamos dizer não. Nós estávamos numa posição que se nós não fôssemos, nós já éramos associados a uma fruta tropical. Apetitosa e muito nutritiva, mas infelizmente é fruto de muito preconceito. Então é uma questão para nós refletirmos para os próximos eventos que acontecerem. Só deixo como registro aqui para todos nós, porque foi um aprendizado. Sim, de certa forma, o princípio da isonomia, que é o que busca as leis e as regras todas do debate eleitoral, o princípio da isonomia cai quando isso acontece, certo? Você começa a levar uma desvantagem com relação a essa mídia. No entanto, mais à frente, a mídia tradicional e o peso dessa regulação da proporcionalidade do tempo, ele se consolida, né? O Marçal cresce em rejeição e vocês se consolidam ali com o candidato de maior tempo, pelas coligações. Só para fazer uma observação, e aqui eu amo a Folha de São Paulo, só tenho amigos lá, qualquer coisa que diga ao contrário é mentira, mas nós tivemos a transmissão da live Procura de Emprego, como era o nome disso? Era Entrevista de Emprego, transmitida pela Folha. Veja, a situação de opressão que os veículos de comunicação tradicionais estão sofrendo coloca essa situação de também, como ele era uma pessoa muito poderosa nas redes
Se ele não tivesse tanto poder digital, eu acho que não haveria tantos debates também. E isso acaba criando esse conflito de interesses. E isso serve como uma reflexão, porque vão aparecer outras pessoas poderosas. E talvez a imprensa, tão poderosa que foi em relação ao Pablo Marçal, inclusive na revelação do verdadeiro Pablo Marçal, e que teve um impacto tão decisivo na eleição, talvez pudesse ver esse episódio como nós somos muito fortes, muito poderosos, nós temos que usar esse poder com muita parcimônia também. Essa é a mensagem, não uma crítica, mas essa insegurança também de nós estamos perdendo o público, nós temos que ampliar o público. Não, vocês já são muito poderosos. Eu não sei como é que é o modelo de negócio, mas a força da imprensa tradicional e dos veículos tradicionais ficou patente nessa eleição. Em Curitiba, também que foi a campanha que eu participei esse ano, a gente teve um fenômeno desse também, uma candidata que está em 6º lugar, Cristina Grêmio, que nunca teve um cargo público, jornalista, tinha essa reputação vinda do jornalismo da Globo e tal, e ela, por algum motivo, era preferida do Bolsonaro sem ser do PL, um partido muito pequeno, não tinha tempo de TV. O Bolsonaro grava para ela na campanha, e ela com uma rede forte nacional, não local. Isso é uma coisa que eu estava também discutindo com o Marcelo Natália, é que pela primeira vez o apoio da rede nacional influenciou no apoio local. A gente viu gente do Brasil inteiro dizendo, não, essa Cristina é boa para prefeita. O Brasil inteiro, gente do Acre. E aí o Marçal, ela chama a atenção do Marçal, o Marçal vai e grava para ela. Então ela foi um fenômeno bolsonarista marçalista. Na verdade, como é uma cidade muito politizada, e há 2 semanas da eleição ainda tinha 40% de indecisos, ela começa a crescer numa onda paralela, e também de antipolítica e antissistema, porque o discurso dela era muito mais um antissistema do que propriamente a outra parte do discurso da prosperidade e tal. E, enfim, ela passa todo mundo, derruba todo mundo, vai para o segundo turno. Enfim, tem outros fenômenos assim, mas acho que a Cristina é o personagem mais neutro que eclodiu esse ano, é a maior surpresa no Brasil. Se você pegar os outros, André Fernandes já tinha um histórico, né? Já tem cargo político, o próprio Abílio, os outros fenômenos de direita já tinham aí o Wengler em BH. E agora, e surpreendentemente, não foi uma campanha com fake news. Eu acho que o Camp contribuiu muito com isso, e esse debate todo das fakes, das deepfakes, pré-campanha nesse ano, ele deixou todo mundo muito antenado, especialmente para os profissionais de comunicação, né? Você tem os dados, Natália, desses últimos anos, quantitativos de fakes e deepfakes? Né? Eu fiz um levantamento recente sobre a nossa produção em 2024, e só 5% do que a gente verifica, né, do que a gente aponta como falso dentro do que circula nas redes sociais, foram peças geradas por inteligência artificial ou deepfakes, né? A gente teve um caso, né, que acho que foi em Fortaleza, que foi o mais complicado, assim, que a gente teve embora a gente usa 3 ferramentas, basicamente, para entender se alguma peça é produzida por inteligência artificial, que é uma parte do que a gente considera como deepfake, né? Mas também tem outras. E dessas 3 ferramentas, 2 apontaram quase 100% de certeza de que era um áudio falso, que era a nossa maior preocupação durante a campanha, eram os áudios. E mesmo assim a gente ficou um pouco, porque a terceira não apontou totalmente, assim, né, que seria. Então a gente não conseguiu atribuir uma etiqueta ao áudio, se era verdadeiro ou não, né? Aí o que a gente faz nessa hora? Tudo que sabemos sobre.
né? O que sabemos até aqui. Então, a gente teve muito menos desinformação gerada por inteligência artificial do que se esperava. A gente ficou muito assustado antes da campanha. A gente, eu digo a sociedade, não quem está verificando informação ali na lupa, né? Mas tinha um pânico com relação a esse tipo de desinformação, de conteúdo falso gerado por inteligência artificial, e isso não se confirmou. Então, no momento que a gente passa a prestar atenção nesse monstro aí que a gente está conjurando, a gente deixa de prestar atenção nas coisas que realmente fazem ali diferença durante a campanha eleitoral. Então, assim, fotos que são usadas fora de contexto, coisas que apelam para uma crença do eleitor, coisas mais, assim, que são mais de manipulação da percepção do que, de fato, de uma informação que foi completamente gerada por inteligência artificial. Então, a gente não faz um levantamento assim, 2022 teve tantas fakes, 2024 tantas fakes, mas a gente percebe um aumento, assim, de informação relacionada ao processo eleitoral sendo propagada, informação falsa, né, sendo propagada, assim, é bastante comum, assim. Eu queria falar uma coisa, desculpa, rápido, sobre os debates. Depois do que aconteceu nos Estados Unidos, que o mediador interrompeu o Trump para dizer que era mentira o que ele estava falando, as pessoas ficaram perguntando assim, por que não tem debate, por que não tem checagem nos debates no Brasil? E acho que até isso trouxe um ponto importante, que é o negócio da lei eleitoral, assim, o quanto ela é restritiva e o quanto a gente teria que encontrar... É muito complicado um formato que dê conta do que já está posto e que ainda adicione uma camada de checagem. Mas, ainda assim, a gente fez algumas propostas, porque nos pediram, né? Então, algumas redes pediram propostas para ter checagem dentro do debate. E aí a gente teve muitos casos, a gente não fez nenhum, como vocês perceberam, né? Por quê? Os diretores de jornalismo não querem interferir no embate entre os candidatos. Ou, também, outros veículos me pediram para a gente checar séries de entrevistas. Tá bom, vamos fazer a checagem ao vivo. Aí, quando a gente estava fechando, eu perguntava, vocês avisaram para os candidatos? Não avisamos, mas não tem problema. Teve candidato que se negou a dar entrevista. Chegou e viu que a gente ia checar e se negou. Então, assim, me parece que a gente teve uma ideia esse ano de que a checagem no debate era o que ia fazer o Pablo Marçal não trazer as informações que ele trazia. Ou que se a gente tivesse checadores, ou se a gente se comportasse como nos Estados Unidos, a gente ofereceu para uma rede de TV preparar os mediadores para que, caso tivesse algum tipo de informação falsa sendo proferida por um candidato, o mediador estivesse com a informação verdadeira para fazer a mesma coisa que foi feito lá. Não quiseram. Então, assim, também o jornalismo não está tão preparado assim para o que tá pedindo, né? E acho que tem aí um caminho de construção que tem que ser feito entre as campanhas e o jornalismo como um todo, né? Porque tem que ser bom para os dois lados. Eu concordo muito com o que o Mário estava falando com relação a candidatos que não são... não é vedado, como a Thaís disse, né, que eles sejam convidados. Mas, assim, a gente convida quem não é obrigatório a ir, mas aí para fazer checagem, né, aí a lei eleitoral, entende? Acho que tem aí algumas reflexões que a gente precisa fazer também. Mário. Não quero monopolizar aqui, pelo amor de Deus, eu peço vocês dois também para não serem tão tímidos. Esse é um ponto que você coloca muito bom. Eu ouvi o debate do Trump, mas nós estamos lá nos Estados Unidos com uma questão que foi uma inclinação ideológica clara das redes. Esse debate especificamente foi da ABC
a NBC também, com uma visões ideológicas, a Fox com visões ideológicas claras, que aí já é uma coisa que é, aqui pelo menos nós temos, digamos assim, linhas editoriais, mas teoricamente ainda estamos na época do New Journalism, né? Que era da imparcialidade abstrata. Mas lá não, lá há um viés ideológico muito claro. Então, quando aquele âncora faz a intervenção com o Trump, ele não faz uma intervenção neutra do ponto de vista de uma rede neutra, certo? Que nós ainda procuramos zelar por essa aparência de neutralidade aqui. E, portanto, o efeito que isso causa de nós termos engajamentos editoriais, porque, vamos lá, vamos para outro caso, o X também não está mais neutro, certo? Ok? Nós ainda temos aqui esse fenômeno da imparcialidade. Eu não sei se nos debates os jornalistas, isso vai fazer bem para o próprio jornalismo, porque vai fazer nos dois, como é que vai fazer? Porque tem várias questões que eram questionáveis também em relação ao processo dos processos judiciais que foram abertos pelo Departamento de Justiça em relação ao Trump, a busca em Mar-a-Lago para documentos secretos, que muita gente acha que foi um processo parecido com o que o presidente Lula sofreu de excesso judicial, de perseguição judicial. A sociedade americana, por maioria inclusive de votos e por 312 a 226 do Colégio Eleitoral, achou que isso era verdade. Então, que eu não estou entrando na minha opinião, mas isso prevaleceu. Então, é complicado esse papel de colocar o jornalista nesse papel. Essa postura mais conservadora aqui, dessa aparente neutralidade, porque o jornalismo também está passando por esse triturador de ter lados, né? E fica muito, cada vez mais difícil para fazer escolhas, é só isso. E é um processo de amadurecimento. De Curitiba, por exemplo, eu citei, Cristina foi barrada legalmente na Band e foi no debate da Globo depois. Então, e aí, me parece que há também, não é só uma questão de querer ou não é só uma questão de legislação, não é isso. Mas é de como se enxerga o espaço que cada emissora, ou que cada rede, ou que plataformas digitais dão a, por exemplo, o produto debate, o produto da cobertura das campanhas. Cobertura de campanha perdeu muito, né? Isso aí, acho que vocês devem ter percebido. Eu já participei de cobertura como jornalista em campanha em que você contratava gente, porque não tinha, era impossível fazer. Hoje, na dinâmica nova, as próprias campanhas menos pulverizadas, a quantidade de atos públicos também diminuiu. E, basicamente, com a distribuição de todo o conteúdo por rede digital, isso não precisa mais ser feito da mesma forma que era feito lá atrás. Mas os debates permanecem, e permanecem muito atrativos como produto. E aí, qual é a função de um veículo que organiza uma cobertura política, não é? Ele está lá para dar espaço para que as ideias sejam colocadas pelos candidatos e tentar criar o ambiente mais amistoso possível, mais acolhedor possível, até do ponto de vista artístico, mais adequado possível, para que o produto final seja um bom produto para quem está assistindo, ou cabe a esse veículo se colocar também ali na função de uma espécie de juiz daquilo que está sendo dito a cada momento. Eu acho que seria uma armadilha se colocar, o veículo se colocar nessa função 2, até porque a função de quem está lá mediando, e eu sei que em outros países não necessariamente é assim, mas a tradição no Brasil não é essa, e acho que seria muito estranho, da parte do público, receber esse tipo de interpelação do mediador de um debate. Na Band, o que a gente sempre ouve nas reuniões de debate o mediador vai ter feito um bom trabalho se ele passar despercebido.
Então ele tem que sair de cena, se recolher, ele não é o astro, ele é um coadjuvante pequenininho, porque os astros são os candidatos. E aí, como cada um usa o próprio tempo, aí problema do candidato e problema de quem também está fazendo o marketing dele. Sim. Só para completar, é que a gente teve esse problema com o Tramontina, né? Quando ele interrompeu o Pablo Marçal por 3 vezes, ele cumpriu a regra do debate e foi massacrado pelos seguidores dele durante um mês depois. Sim. E o nosso debate teve checagem. Só que teve depois, não foi meu timer, mas depois teve. Dava para falar mais 1 hora sobre isso, mas a gente vai ter que abrir para as perguntas. Vamos lá, Kétrin, quem que é? Boa tarde, gente. Eu me chamo Luiz Gonzaga, sou jornalista e sou de Cuiabá, Mato Grosso. Eu tenho 2 questões para tratar com vocês. Com relação ao modelo de debate, aconteceu o seguinte em Cuiabá, no segundo turno. Um dos candidatos desistiu de debater e usou o tempo dele inteiro em todos os blocos para falar de uma vez só e, enfim, e deixou o outro candidato terminar o bloco também com o tempo inteiro. Então, assim, ele abandonou o debate porque não achou interessante debater com o outro candidato. E mesmo assim ele ganhou a eleição. Mesmo fugindo do debate, ele ganhou a eleição. Esse é um ponto com relação ao debate. E outro ponto que eu queria ter abordado no outro painel, mas vou aproveitar para perguntar para vocês, quando a gente fala em divulgação de conteúdo em redes sociais, e talvez eu possa até estar errado, eu não vejo muito se falar especificamente no WhatsApp. Imagina-se muito no Instagram e no Facebook, onde as pessoas e os personagens e os canais têm perfis definidos em que você pode ir atrás daquela pessoa que publicou aquele vídeo. Mas a gente não fala muito do WhatsApp, onde os conteúdos são disseminados em grupos de maneira como rastilho de pólvora. E aí eu queria perguntar para a Natália da Luca se há essa condição de se monitorar e de se correr atrás de combater as fake news que são divulgadas pelo Facebook, onde as pessoas não questionam tanto quanto questionam conteúdos jornalísticos com a mesma facilidade. Vê uma coisa na televisão, fala que é mentira, mas o conteúdo do WhatsApp a pessoa não questiona. Tem como colocar uma lupa em cima disso aí também, do conteúdo do WhatsApp, que não é aberto para todo mundo, é segmentado, nos grupos, é fechado, enfim, dá para ter esse controle? Obrigada pela pergunta. Sim, a gente lançou durante a eleição uma newsletter que ainda está no ar, a gente vai seguir com ela, com outros temas, mas ela chama Ebulição e é uma newsletter que monitora mais de 80 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram que discutem política no Brasil. A partir do que a gente fez nesse monitoramento, a gente tinha 2 edições sobre a disputa eleitoral no Rio e 2 edições sobre a disputa eleitoral em São Paulo durante o primeiro turno, né? Com base também nesse monitoramento, a gente tinha uma coluna especial na edição Premium do Meio, que é também a newsletter, né, que circula de segunda a sexta, e no sábado é uma edição para os assinantes. No segundo turno, a gente fez São Paulo e Fortaleza, Porto Alegre, acho que a gente fez uma edição de Curitiba, não me lembro, Fortaleza e Porto Alegre com certeza. E a gente tem uma parceria com uma empresa que tem essa ferramenta que monitora os grupos públicos, né, de WhatsApp e Telegram em todo o Brasil. A gente observou várias coisas interessantes, por exemplo, os DDDs que disseminam uma determinada informação falsa sobre uma campanha específica não correspondem, na maioria das vezes, aos DDDs daquele local. O que eu quero dizer? A gente tinha narrativas sendo disseminadas sobre a eleição de São Paulo com origem em DDDs do Pará. Narrativas sobre Porto Alegre com origens em DDDs do Acre. Então, tudo isso a gente conseguiu observar
Essa é uma ferramenta que está em expansão. Não é uma coisa, claro, o WhatsApp tem as questões de criptografia, grupos privados a gente não consegue monitorar de fato, mas é muito raro que uma coisa esteja bombando ou esteja aparecendo muito num grupo privado e não esteja em nenhuma outra rede, né? Então a gente consegue mais ou menos tirar um termômetro. E a gente monitora isso também, o movimento pelo WhatsApp, através das próprias linhas de WhatsApp que a gente tem com a nossa audiência. Então a gente tem um canal no WhatsApp, a gente tem um chatbot para que as pessoas façam perguntas e elas mandam pedidos de checagem. Então a gente consegue monitorar, né, mais ou menos por aí, o que também está circulando dentro desse ambiente. É muito menos preciso, eu diria, do que ferramentas, do que plataformas que têm APIs abertas, né? Facebook, Instagram, até o próprio Threads agora, e o TikTok também melhorou bastante, mas dá para ter, sim, um termômetro. E acho, assim, suspeito que essa é uma newsletter bastante interessante. Se vocês quiserem ensinar, acho que vale a pena. Vamos lá, próximo. Boa tarde, Robert Leval Porto, do Maranhão, de São Luís. Eu tenho 4 considerações com base nas falas de vocês e aí sim vem a pergunta. Então, considerando a analogia que eu achei muito inteligente do Mário, né, sobre Jesus Cristo, né, o que eu vou avaliar? O que é fake news nisso? Essa pessoa que não acredita, diz que é mentira tudo aquilo, ele é provador de fake news? Por que eu estou dizendo isso? Porque o segundo ponto é que a gente tem no Brasil não tem uma régua e uma regra básica do que é discurso de ódio ou fake news. Nós vimos uma eleição em que um candidato acusava o outro de ser amigo de um certo ditador. A justiça eleitoral manda tirar do ar porque aquilo é discurso de ódio. Não, mas o candidato B chama o A de genocida, mas isso não é discurso de ódio. Então não há uma regra básica do que é ou não discurso de ódio. Cabe aí ao que o juridiquês chama de melhor entendimento da lei, né? Aí vem a terceira analogia, que a gente vive o que alguns teóricos chamam de indústria do espetáculo. E aí vem o critério de noticiabilidade, que um deles é o interesse público, que o público é interessado no espetáculo. E aí vem a última parte, que é o recorte dos debates. Quando há a cadeirada, quando há o soco, os meios de comunicação no dia seguinte ou no mesmo dia repercutem não as pautas do debate, mas a cadeirada e o soco. E aí que eu trago para a pergunta para a mesa. Falando de papel dos meios de comunicação, mas para fortalecer a democracia e não só pela sua audiência, né? Aonde é que está o papel desse meio de comunicação? Eu estou falando de TV, de rádio, de podcasts, para o fortalecimento da democracia e não somente para a sua própria audiência. Ótima pergunta. Quem que você quer que responda? Não vou começar me arriscando aqui. Então aí eu vou fazer... Hoje a gente está aqui nas provocações, né, Mário? Então vamos lá. Se coloca aqui no lugar de um jornalista que está fazendo a repercussão do debate da cadeirada. Aí, no dia seguinte, o debate foi morno, aí teve a cadeirada, aí virou outra coisa e acabou. O que a gente fala? O que as pessoas estão comentando no balcão da padaria? É a proposta do candidato a respeito da política de habitação ou é a cadeirada? Então, assim, às vezes, infelizmente, não adianta a gente querer lutar com a realidade. Não adianta. Existem alguns fatos que saem do nosso controle e que se impõem. Eu falo, puxa vida, né? Eu me preparei tanto para ficar discutindo cadeirada. Não, né? Gostaria de falar outra coisa. Mas, dessa vez, isso aconteceu. Eu acho que uma outra questão também, que é a espetacularização, não é? Isso tem muito a ver também com Pablo Marçal, com outros fenômenos, e até juntando com a pergunta lá do nosso colega a respeito, ele citou o caso da cidade dele, em que o candidato não foi ao debate, ou tratou mal o debate, ganhou a eleição. Isso aconteceu em Belo Horizonte também, não é? O prefeito ali, que era um azarão, ninguém achava que ia ganhar, ia ficar fora do segundo turno, passou para o segundo turno como azarão, não foi a debate e ganhou. Então, assim, também sem querer aqui ensinar o Pai Nosso ao vigário, mas o debate é um pedacinho da campanha, né? Não é tudo. Acho que no caso de Belo Horizonte, o dom da fala não é o maior atributo do prefeito que foi reeleito. Ele deve ter outros, porque foi reeleito.
mas ele perderia uma disputa ali do discurso. O discurso não necessariamente significa a capacidade de gestão da pessoa, mas como é que o eleitor avalia? Também pelo discurso. Acho que a gente tem umas armadilhas na cobertura do dia a dia da política, sem dúvida. É claro que tentar achar aquilo que é mais atrativo faz parte do nosso dia a dia. Tentar entender como que aconteceu esse fenômeno Pablo Marçal, ou o fenômeno da jornalista de Curitiba, faz parte aqui também do nosso dia a dia. Ah, mas vocês estão dando espaço para o Pablo Marçal porque ele dá clique, porque ele dá audiência. Mas escuta, o que é que tem de diferente? E aí eu não estou falando da pessoa, mas estou falando ou do comportamento, ou da mensagem. Tem gente no Acre discutindo o Pablo Marçal. O cara nunca veio para São Paulo e sabe que aqui tem um candidato diferente. O que é que encantou? Aí eu acho que isso faz parte também do nosso papel como depurador de notícia, não é? Então, acho que é um pouco ilusão nossa também achar que o debate de ideias, aquele clássico lá, eu defendo o liberalismo, não, eu sou intervencionista. Até que ponto existe um real interesse geral a respeito disso? Acho que ele é mais nichado. Né? Queria fazer primeiro um coraçãozinho aqui. Porque, além da Folha, eu amo o ministro Alexandre de Moraes, tá? Então, está registrado. Mas só para fazer uma recuperação histórica, em 1984, o Tribunal Superior Eleitoral aboliu o Tribunal Superior Eleitoral escolhido pelo regime militar. Ele aboliu a fidelidade partidária. E foi com essa decisão completamente autocrática ou absolutista que se criou a possibilidade da frente liberal e, portanto, da redemocratização do país. Não se lembram disso. Se lembram, e foi uma intervenção direta no processo político. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral impediu o então ex-presidente Lula de dar entrevistas, de gravar vídeos. Qualquer pessoa entrevista hoje aí o Marcola, entrevista várias pessoas, mas ele não podia dar entrevistas. E as entrevistas não podiam ser usadas no horário eleitoral. O que era exagerado. Sem contar o Supremo Tribunal Federal, que criou que o trânsito em julgado era em segunda instância. Isso também é verdade. E também houve essas decisões do Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Portanto, a intervenção do Tribunal Superior Eleitoral despersonalizando não é algo que aconteceu pela primeira vez em 2022 e não beneficiou apenas uma ou prejudicou aquela ou essa tendência. Isso não significa que se justifica, hein? Nenhuma delas. Mas não é um fato isolado de 2022 e para nós que estamos aqui é bom a gente lembrar que isso vem acontecendo na história política brasileira há muito tempo, não é? E é uma distorção da nossa instituição, né? E só para fazer aqui, eu não sei se o Lula Guimarães ainda está aí, eu quero fazer aqui uma pequena descrição. Vocês não fiquem magoados comigo. Mas, quando saiu o Pablo Marçal, teve um debate no primeiro turno, na Record, que tinham 40 seguranças depois da cadeirada. Ele era testemunho, 40 seguranças, inclusive dentro do estúdio. Quando teve o debate na Record no segundo turno, não tinha nenhum segurança. É claro que foi um segundo turno muito disputado e muito duro do ponto de vista de posicionamentos, mas tinha voltado à política. E eu quero aqui fazer aqui já que estamos entre colegas,
Eu estava junto com o Duda Lima no dia que o Lula, de maneira muito generosa, telefonou para ele na noite, parabenizando pela vitória. Numa postura que coloca de muita dignidade profissional, numa campanha muito radical, colocando que, por mais que houvesse diferenças e a vontade de ganhar e tudo mais, as relações pessoais e profissionais estão acima disso tudo. Não é? E o Duda, por sua vez, quando perdeu a campanha presidencial de 2022, havia telefonado para o Sidônio. Porque nós, não significa que nós não temos as nossas preferências e sejamos pessoas beges, mas nós não somos inimigos, não é? Nós somos todos operários aí, todos nós aqui, de algo que sem a democracia nós não poderíamos ter, nem estar aqui elogiando o ministro Alexandre de Moraes. É isso, e ainda bem que a gente tem o camp. Porque eu estava dizendo para as meninas, quando fiz a apresentação, e para o Rahal, que a gente tem esse espírito, né? Não existe um juramento, mas a associação tem um espírito. Como se fosse um juramento. Parece assim uma coisa de médico, de Polícia Federal, é uma coisa muito rígida em que a gente consegue essa linha reta, né? Essa energia de convivência democrática, né? Isso é muito saudável aqui dentro. Acho que não temos mais tempo a isso, dona Kathleen. Então, gente, muito obrigado. Acho que esse painel foi muito rico, sensacional. Agradeço a todos. Até a próxima.